A comunicação é a ponte invisível que conecta duas pessoas, mas poucos homens compreendem o verdadeiro poder que certas frases podem exercer no interesse feminino. Não estamos falando de cantadas prontas ou manipulação emocional. Estamos falando de expressões autênticas que ressoam profundamente com a psicologia feminina. O que você descobrirá hoje não são simples palavras, mas chaves psicológicas que abrem portas para conexões genuínas. Estas 3 frases específicas têm o poder de despertar interesse porque tocam em aspectos fundamentais da psicologia feminina que raramente são discutidos abertamente. A verdade é que a maioria dos homens falha na comunicação com mulheres não por falta de intenção, mas por desconhecimento de como certas expressões são interpretadas pelo cérebro feminino. A neurociência e a psicologia evolutiva nos mostram que homens e mulheres processam a linguagem de formas sutilmente diferentes, criando oportunidades para conexões mais profundas, quando entendemos essas diferenças. Hoje, vou compartilhar 3 frases específicas que, quando ditas no momento certo e com autenticidade, têm o poder de despertar interesse genuíno em praticamente qualquer mulher. Estas não são manipulações, mas ferramentas de comunicação que permitem expressar aspectos de sua personalidade que naturalmente ressoam com a psicologia feminina. Prepare-se para transformar sua comunicação e criar conexões mais profundas através do poder das palavras certas no momento certo. Esta frase aparentemente simples carrega um poder transformador nas interações com mulheres porque toca em um dos desejos mais profundos e raramente satisfeitos da psicologia feminina. Ser verdadeiramente ouvida e valorizada por sua mente, não apenas por atributos superficiais. Quando você diz "aprecio sua perspectiva, me fez pensar diferente sobre isso", após ela compartilhar uma opinião ou ideia, você comunica várias mensagens poderosas simultaneamente. Primeiro, confirma que você realmente estava escutando, não apenas esperando sua vez de falar. Segundo, valida que a contribuição dela tem valor intelectual para você. Terceiro, e talvez mais importante, demonstra humildade intelectual, a capacidade de ser influenciado e crescer através da interação com ela. O filósofo estoico Epicteto ensinou: temos 2 orelhas e uma boca para que possamos ouvir 2 vezes mais do que falamos. Esta sabedoria antiga encontra a aplicação perfeita na comunicação moderna com mulheres. A maioria dos homens compete por dominância conversacional, tentando impressionar com suas próprias ideias e opiniões. O homem que genuinamente escuta e permite que seu pensamento seja enriquecido pela perspectiva feminina se destaca imediatamente. Um exemplo concreto. Durante uma discussão sobre um filme ou livro, quando ela oferece uma interpretação que você não havia considerado, use esta frase. O impacto é ainda maior quando você elabora especificamente como a perspectiva dela expandiu seu entendimento. Nunca tinha pensado sobre como esse personagem representa X. Isso realmente muda minha interpretação de toda a história. Para implementar esta abordagem autenticamente, pratique a escuta ativa genuína. Não formule sua resposta enquanto ela ainda está falando. Absorva completamente o que está sendo dito. Permita-se ser genuinamente influenciado. E então, reconheça o valor dessa influência. A autenticidade é crucial. Mulheres têm detectores altamente calibrados para a falsa validação. Esta frase ativa um dos mais poderosos gatilhos de interesse na psicologia feminina: o desejo de ser verdadeiramente vista além da superfície. Quando você demonstra que observou um detalhe específico sobre ela, não relacionado à aparência física, mas a um comportamento, escolha ou preferência, e conecta esse detalhe a uma qualidade mais profunda de sua personalidade, você comunica uma forma rara e valiosa de atenção. A estrutura desta frase tem 3 componentes críticos: a observação específica, a conexão com algo mais profundo e a entrega como uma descoberta interessante, não como julgamento. Por exemplo, notei como você fez perguntas realmente perspicazes ao garçom sobre o menu.
Revela uma curiosidade natural e atenção aos detalhes que é fascinante. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações: observe constantemente tudo o que acontece como consequência de uma mudança. O homem que cultiva esta observação atenta e a aplica para realmente ver a mulher, além do superficial, demonstra uma raridade preciosa no mundo moderno de atenção fragmentada. Quando você identifica algo específico e não óbvio, demonstra que está prestando um tipo de atenção que poucos oferecem. Mais importante ainda, quando você conecta esse detalhe a uma qualidade de caráter ou personalidade, você valida não apenas o que ela faz, mas quem ela é. Um exemplo prático: se durante uma conversa ela menciona um livro ou filme obscuro que adora, em vez de apenas concordar ou discordar, você poderia dizer: é interessante que você aprecie esse autor menos conhecido. Revela uma independência de pensamento e disposição para explorar além do mainstream, que é realmente rara hoje em dia. Para implementar esta abordagem efetivamente, desenvolva genuína curiosidade sobre as pessoas. Pratique observar detalhes que outros perderiam e refletir sobre o que esses detalhes podem revelar sobre valores, prioridades e caráter. A chave é que sua observação deve ser autêntica e específica. Generalidades vagas terão o efeito oposto ao desejado. Esta frase pode parecer contraintuitiva como ferramenta de atração, mas toca em um aspecto fundamental da psicologia feminina que poucos homens compreendem: o desejo por um parceiro com integridade intelectual e emocional que não simplesmente concorda com tudo para agradar. Quando você diz: discordo de você nesse ponto e gostaria de explicar por quê, com respeito e sem agressividade, você demonstra várias qualidades extremamente atraentes simultaneamente. Primeiro, mostra que você tem convicções próprias e não é facilmente influenciável. Segundo, comunica que você valoriza a honestidade intelectual acima da aprovação social imediata. Terceiro, e crucialmente, demonstra que você vê a mulher como uma igual intelectual capaz de engajar em discordância respeitosa. Sêneca, o filósofo estoico, escreveu: associe-se com pessoas que possam melhorá-lo. Receba aqueles que você pode melhorar. O processo é mútuo. Os homens aprendem enquanto ensinam. Esta sabedoria captura perfeitamente o valor de discordância respeitosa como base para a conexão genuína. A maioria dos homens cai em um de dois extremos prejudiciais. Ou concordam com tudo que a mulher diz na esperança de agradar, demonstrando falta de autenticidade. Ou discordam de forma combativa e condescendente, demonstrando insegurança mascarada de confiança. O homem que pode discordar respeitosamente, articulando seu raciocínio com clareza e permanecendo aberto ao diálogo, demonstra uma maturidade emocional e intelectual raramente encontrada. Um exemplo concreto: se ela expressa uma opinião sobre um tema social ou político com a qual você genuinamente discorda, em vez de mudar de assunto ou concordar falsamente, você poderia dizer: na verdade, tenho uma perspectiva diferente sobre isso, e gostaria de compartilhar meu raciocínio. Estou interessado em entender melhor seu ponto de vista também. A chave para implementar esta abordagem está no tom e na intenção. A discordância deve ser expressa sem agressividade ou condescendência, mas com genuíno interesse no diálogo. O objetivo não é vencer a discussão, mas engajar em uma troca autêntica de ideias que demonstre respeito mútuo. Isso cria uma dinâmica de tensão intelectual que, paradoxalmente, frequentemente aumenta a atração. Estas 3 frases: aprecio sua perspectiva, me fez pensar diferente sobre isso. Notei esse detalhe sobre você. Revela algo interessante sobre sua personalidade. E discordo de você nesse ponto, e gostaria de explicar por quê. Não são truques manipulativos, mas ferramentas de comunicação que permitem expressar qualidades genuinamente atraentes. A capacidade de escutar e valorizar perspectivas femininas,
a atenção aos detalhes que revelam caráter e a integridade intelectual combinada com respeito. O poder destas frases não está nas palavras específicas, mas nas qualidades que elas permitem você demonstrar autenticamente. Como ensina a filosofia estoica, o caráter é destino, e estas expressões verbais são simplesmente janelas para aspectos de caráter que naturalmente ressoam com a psicologia feminina. Importante ressaltar que estas frases só funcionam quando ditas com autenticidade e no contexto apropriado. Não são fórmulas mágicas a serem repetidas mecanicamente, mas estruturas de comunicação a serem adaptadas à sua personalidade e às circunstâncias específicas da interação. A verdadeira mestria na comunicação com mulheres não vem de memorizar frases, mas de cultivar as qualidades que naturalmente produzem estas expressões: atenção genuína, curiosidade autêntica e integridade intelectual e emocional. Quando estas qualidades estão presentes, as palavras certas fluem naturalmente. Comece a implementar estas abordagens em suas interações diárias, não apenas com mulheres por quem você está romanticamente interessado, mas em todas as suas comunicações. Com prática, elas se tornarão parte natural de seu estilo de comunicação, aumentando não apenas seu sucesso com mulheres, mas a qualidade de todas as suas relações interpessoais. Lembre-se, a comunicação mais poderosa não é aquela que manipula, mas aquela que conecta autenticamente. Estas frases são pontes para conexões mais profundas. Use-as com sabedoria e integridade.